What the fuck? Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Se você não me conhece, eu me chamo Felipe Loubach, eu sou colecionador e hoje eu quero conversar sobre a minha coleção de camisas, como foi que tudo começou. Essa é uma pergunta que eu recebo com muita frequência, já conversei com muita gente sobre isso, é sempre um prazer falar sobre esse assunto. E eu já fiz, na verdade, uma publicação bem detalhada no meu blog falando sobre isso. Eu fiz essa publicação em 2020 e eu vou deixar o link aqui abaixo. O título é Minha Coleção de Artigos Esportivos. Eu falo como foi que tudo começou, não no sentido de começar a coleção propriamente, mas como foi que esse interesse surgiu. E aí tem tudo isso muito bem documentado lá, falando sobre o show do esporte na Band, a importância do futebol na cultura brasileira, né, do esporte na cultura brasileira, que era como uma válvula, né, onde o brasileiro depositava ali o motivo do seu orgulho, do seu prestígio aos olhos do mundo. Muito por conta também da frustração com as dificuldades sociais, né, com a insatisfação política. Então o esporte acabou ocupando um lugar muito especial para o brasileiro no sentido de projetar nessa representatividade aos olhos do mundo uma coisa positiva. Então a gente sabe também que muitos atletas surgem em projetos sociais, né? Então para muita gente o esporte é uma forma de mudar de vida. Eu falo sobre tudo isso. E eu falo também como foi que eu comecei a me interessar pelos esportes norte-americanos. Tudo começou aqui no meu caso, né, da minha situação do Rio de Janeiro. Eu comecei acompanhando, obviamente, os esportes aqui locais. Então os times de futebol aqui locais. As grandes influências assim de outras modalidades vinham muito por conta dos grandes ídolos, né, como era o caso da Hortência no basquete, o Oscar, o Ayrton Senna, o Guga no tênis. Eu falo sobre tudo isso bem detalhadamente aqui. E a influência norte-americana, ela vai aparecer, claro, com filmes. Então você via ali um filme de sessão da tarde, você já era introduzido a alguns elementos ali do esporte norte-americano. Passavam cenas de beisebol, de futebol americano, de hóquei no gelo. Em 1998 teve um clássico, né, um desenho do Super Patos. Então são elementos ali que vão contribuindo. E eu me lembro, assim, de maneira muito intensa, de alguns filmes em particular, né, que é o Rudy, que é o Meu Nome é Rádio, Desafio de Titãs, Somos Marshall e por aí vai. Tem diversos times que são mencionados nesses filmes, né, que são times reais, que são histórias reais e que, poxa, isso gera na criança, no adolescente, em quem está vendo uma curiosidade para entender como foi essa história. Então, são pecinhas de um quebra-cabeça que vai sendo montado, vai sendo construído e faz parte dessa trajetória. Então, isso começa a se consolidar, no meu caso, de uma maneira mais assim forte, com o programa Show do Esporte, que é efetivamente o primeiro contato jornalístico e não apenas assim a nível de entretenimento, com essas modalidades estrangeiras. Então, a primeira vez que eu assisti, por exemplo, uma corrida, eu me lembro disso como se fosse hoje,
na República do Peru, ali em Copacabana, assistindo a primeira vez uma corrida de futebol americano. O Walter Payton com a bola ali correndo, aparecendo lances ali também do Dan Marino lançando, do Joe Montana lançando a bola. Então aquilo dali tudo ficou na minha memória, né? Apesar de não entender exatamente o que estava acontecendo, o que veio acontecer anos mais tarde. Mas então, como foi que começou? Desde pequeno eu sempre colecionava coisas, então tampinha de garrafa, cartões de telefone, figurinha, tazo. E aí, se você é dos anos 90, cara, você vai lembrar que a gente era muito bem servido de coisas colecionáveis. Os brinquedos, eles eram duradouros, eram feitos exatamente lançamentos que visavam você colecionar. Os brinquedos, eles tinham essa temática de continuidade, né? Sejam os personagens de desenho, tudo. As coisas eram pensadas para fidelizar o público, diferente de hoje, que parece que as coisas são muito mais, assim, vinculadas a um determinado momento, sabe? É muito circunstancial, muito situacional, parece que as coisas não são pensadas muito a longo prazo, eu tenho essa sensação, né? Então, você não enxerga mais as crianças de hoje, dessa geração, com o vínculo que nós tínhamos naquela época com uma determinada coisa, né? Que, cara, eu gosto disso e eu vou continuar gostando disso por muito tempo. E esse sentimento de nostalgia que está sendo resgatado hoje passa muito por isso, né? Porque a nossa geração, ela cresceu dessa maneira. E as crianças hoje, os pré-adolescentes e adolescentes, parece que eles não se deixam encantar tanto, não ficam tão presos, né? Eles estão alucinados por uma coisa que daqui a pouco já é outra coisa, daqui a pouco já é outra coisa e nem se lembra mais daquilo. No meu caso não era assim. Então eu colecionava as coisas. E com o esporte foi apenas uma extensão disso, porque eu já era um colecionador desde pequeno, eu cuidava muito bem das minhas coisas, dos meus brinquedos e tudo. Não é por acaso que a maior parte deles eu tenho até hoje. Então isso é muito especial. E aqueles que, porventura, eu perdi, eu consegui recuperar depois, né? E alguns ainda estou correndo atrás de recuperar para preservar essa memória viva. Então foi assim que eu conheci ali o hóquei no gelo, principalmente com o Super Patos, né? Enfim, então isso estou falando de 1998, eu tinha 8 anos de idade. E o beisebol apareceu ali também, especialmente a partir de 2005, que foi exatamente o ano em que o Chicago White Sox vence a World Series. Então eu começo já a ter um relacionamento com o beisebol vinculado com esse time que passou a ser o meu time na MLB. Da mesma forma como a corrida que eu assisti lá do Walter Payton, né, me vincula também ao Chicago Bears. Então são coisas assim da vida interessantes, né? Mas esse momento aqui agora, né, ele é apenas um ambiente, uma atmosfera que vai me direcionar para a coleção. Então como foi que eu comecei de fato a coleção? Em 2004, em outubro, na passagem ali de outubro para setembro de 2004, eu finalmente consigo a minha primeira camisa da NFL. Você que acompanha aqui a coleção, você deve saber que no Brasil nunca existiu uma dificuldade muito grande para você conseguir camisas de basquete. O basquete sempre foi muito popular por aqui, né? Graças também ao sucesso das nossas seleções de jogadores, né? Que tinham um destaque muito grande. Mas o beisebol e o futebol americano, você não encontrava produtos aqui. Você podia encontrar eventualmente alguém que trazia para vender de maneira informal, mas você não encontrava nas grandes lojas, nos sites, até porque essa coisa de compras na internet foi a partir ali dos anos 2000 que começou a se acentuar, começou a ganhar mais a confiança do grande público. Então, você queria comprar uma coisa, você saía, você procurava, inclusive essa é uma experiência maravilhosa, né? Comprar as coisas em loja, e eu vou mencionar isso. Porque foi em 2015 ou 2016 que eu comprei, na verdade acho que foi 2010. Tá aqui em algum lugar dessa publicação, depois eu vou mencionar isso quando eu encontrar a data mais precisa. 2010, já acabei de ver aqui, que foram as primeiras camisas da NBA que eu comprei. Mas a minha coleção começou lá em 2004 com o futebol americano, porque as camisas de futebol eu já tinha. Então eu já tinha as camisas do Grêmio, eu tinha camisas do Flamengo, a minha família, por parte da minha mãe, né, o pessoal era flamenguista, mas o meu pai era vascaíno, então eu tive camisas do Vasco também, eu sou torcedor do Grêmio,
E aí, para contar essa história já é uma outra coisa também, que não vai dar para falar aqui nesse vídeo. Mas enfim, eu já tinha camisas de futebol. Então, as camisas de esportes norte-americanos é que começaram a aparecer em 2004. Mas antes disso, eu cheguei a ter uma camisa que eu mandei fazer, veja só, em uma empresa de São Paulo, que não existe mais, mas eu me lembro do nome. Infelizmente eu não tenho foto dessa camisa, tá? Porque eu emprestei essa camisa e, enfim, não recebi essa camisa de volta, mas eu não quero mencionar nomes aqui, não quero problema com ninguém. A marca era Close Athletics, é Kloze Athletics. E eu mandei fazer, e um diferencial era que eles faziam as camisas igual a Reebok fazia. Era impressionante. Então, com tecido telado, número costurado, e a camisa era muito semelhante ao modelo do Indianapolis Colts. Inclusive, eu selecionei o número 18 exatamente por conta do Peyton Manning, mas só que a camisa era branca com os detalhes em verde, em vez de azul, no caso. E essa foi a primeira camisa com a modelagem de futebol americano que eu tive. Mas a primeira camisa da NFL que eu tive foi um modelo igual a esse daqui. Não é esse daqui eu recuperei anos mais tarde com meu amigo Antônio de Brasília. Um abraço se você estiver assistindo. Inclusive eu fiz o vídeo quando chegou essa camisa aqui. E foi uma camisa como essa, só que era o número 27. Mas era exatamente esse modelo. Foi a primeira camisa da NFL que eu tive. E nessa época você não conseguia encontrar em loja nada. Quando o futebol americano, a partir ali dos anos 2000, mas especificamente depois de 2004, essa época, né, entre ali os anos 2004, 2008, a gente teve já o monopólio dessa transmissão pela ESPN, então estava somente na TV fechada, o que já dificultava mesmo o interesse e o acesso para o grande público. Então a gente acabava consumindo ali, quem não tinha TV por assinatura, por vídeos que você via na internet e tudo mais. E a comunidade de fãs da NFL era formada principalmente por esse pessoal, né, que tinha acesso à TV por assinatura, então era uma coisa meio elitizada mesmo, porque grande parte das pessoas não tinham acesso a esse tipo de programação, e os jogadores. Então a gente já tinha ali nas praias de Copacabana e em alguns outros lugares do Brasil também o pessoal jogando, então tinha um pessoal na areia, tava uma fase de transição para começar a jogar o futebol americano na grama, a dificuldade de equipamentos, e aí a comunidade se juntava e tinham grupos no Facebook onde eram compartilhadas informações, né? Quem viajava aos Estados Unidos acabava trazendo algumas peças, então era mais ou menos assim que você conseguia comprar alguma coisa. E eu me lembro que teve uma época que eu estava trabalhando no centro, a partir ali de 2013 mais ou menos, eu já trabalhava desde 2010 no centro do Rio, aqui no centro do Rio no caso. E eu lembro que uma vez eu estava passando ali pela Rua do Ouvidor e eu vi uma loja dentro de uma galeria que tinha uma camisa linda do Philadelphia Eagles, uma camisa modelo vintage. E eu entrei e eu acabei conhecendo um rapaz, se eu não me engano o nome dele era Fábio, que todos os anos ele ia para Filadélfia. E às vezes ele ia assistir o Super Bowl também, e quando ele voltava, ele trazia muita coisa de NFL, de MLB, enfim, ele trazia muitos artigos norte-americanos ali de esporte. E foi com ele também que se abriu uma porta para minha coleção, porque eu comprei diversos itens com ele. Eu comprei jersey com ele do New York Jets, ele não trazia só de times da Filadélfia, mas principalmente times da Filadélfia. Eu comprei uma jersey com ele também do Philadelphia Eagles. Eu comprei uma camisa que eu não tenho mais, infelizmente, que eu acabei vendendo e me arrependo disso profundamente, do Brian Urlacher, do Chicago Bears, modelo laranja, da Reebok. Enfim, diversas peças que foi assim uma grande ponte para eu conseguir iniciar a minha coleção. Até que começaram a aparecer alguns blogs também. Tinha um blog que era exclusivamente de camisas da Reebok, que inclusive nesse grupo do Facebook, que era Futebol Americano Brasil, tinha também a Feira do Rolo FA, o pessoal compartilhava ali e era essa maneira como a gente conseguia comprar. Os anos foram passando, a NFL foi se popularizando no Brasil, mais e mais jogadores, os times migrando para a grama, conseguindo equipamentos de proteção, a audiência aumentando, os praticantes aumentando, até que hoje a gente tem esse cenário em que você tem lojas gigantes, né, como é o caso da Sport América, mas a gente teve precursores como foi o Urlacher, né, a Urlacher Football Store, que era a Urlacher Shop, e hoje infelizmente não existe mais.
A gente teve lojas, né, como a Draft Store, que eu já falei aqui também, que era de Minas Gerais e que não está mais em funcionamento, mas foi uma grande contribuidora também para minha coleção, que eles faziam importação e entregavam aqui, né, vendiam itens originais. Só que juntamente com isso também começou a aparecer muita falsificação. Então hoje você tem um volume enorme de lojas online vendendo réplica da China, réplica tailandesa, enfim, produtos asiáticos ali que hoje, né, são mais acessíveis para grande parte do público que não está disposto a pagar um valor alto em uma camisa. Então tem muito produto falsificado, mas a gente tem lojas, por exemplo, como a Sport América, que hoje eu posso dizer que é a principal, assim, a mais conhecida e que tem dado uma contribuição enorme. Imagina hoje você poder pegar um ônibus, eu posso sair aqui de casa, pegar um ônibus, descer na porta do Botafogo Praia Shopping e ir até uma loja física e comprar uma jersey da NFL, um boné da NFL, uma bola, um pad, um capacete. Isso era uma coisa inimaginável quando eu comecei, lá nos anos 2000. Isso é um privilégio que a gente tem hoje. Então, assim, o acesso que a gente tem a esse tipo de produto é uma coisa impressionante. Isso sem falar, é claro, da loja nfl.com.br, que é o site oficial do NFL Shop no Brasil. Então, hoje é muito fácil. E a gente tem alguns itens nessa loja nfl.com.br que são vendidos com valor mais baixo aqui no Brasil do que lá nos Estados Unidos, acredite se quiser. Eu estava com o site aberto aqui agora e eu vi aqui uma camisa, por exemplo, do Alvin Kamara por 430 alguma coisa. E é uma camisa que custa $175, cara. Então, assim, isso é pra gente ter uma ideia de como que a situação tá favorável hoje, para você que tá começando a sua coleção. Mas a minha trajetória foi difícil. Em relação à NBA, a gente tinha lojas já que vendiam produto original, inclusive pela internet. Eu tive a oportunidade de comprar em loja física, mesmo comprei uma camisa do Larry Bird, comprei uma camisa do Patrick Ewing, do Magic Johnson, assim, ao vivo, de pegar a camisa, pagar no caixa, item obviamente original ali, é um privilégio, que hoje a gente tem também com a NFL através, principalmente da Sport América. E eu imagino que outras lojas, né, que vão conseguir vender item licenciado, vão aparecer também, principalmente agora que a gente vai ter o jogo no Brasil, dos Packers e dos Eagles. Então, cara, isso é um presente maravilhoso. Então foi basicamente assim que eu fui trilhando aí esse caminho da coleção. Depois que começaram a aparecer essas lojas, né, que você conseguia fazer importação, eu não estava tão preocupado mais assim em comprar no eBay, porque o eBay foi uma ferramenta que me ajudou muito. Comprava muita coisa no eBay usada, principalmente os modelos da Reebok. Quando a Nike assumiu, eu comecei a comprar os modelos da Reebok. O Fanatics.com, que é um site, né, que foi assim fundamental na minha coleção. As camisas de beisebol que eu consegui, as primeiras foram através do Fanatics, utilizando ali os cupons de desconto, de pós-temporada, de Black Friday. Como eu já fiz vídeos aqui falando, você conseguia comprar itens com 70%, 80% de desconto. E, cara, assim, foi uma mudança de jogo, né, para todo mundo que queria colecionar, porque antigamente você não conseguia comprar direto do NFL Shop, ou do MLB Shop, ou da NHL Shop. Você tinha que usar um site de redirecionamento para fazer isso. Com o Fanatics, ele conseguiu centralizar tudo isso e eles entregam no Brasil. Agora, nesse momento, eu estou gravando esse vídeo em 2024, não sei quando você está vendo, dia 21/4 de 2024, a gente está com uma dificuldade com a receita que está mais rigorosa por conta do pessoal que declarava ali o conteúdo de maneira equivocada, colocava o valor errado, então a receita agora está mais rigorosa, está bastante difícil de fazer importação sem ser taxado. Mas ainda assim é a melhor alternativa em relação a valor você comprar nessas liquidações de pós-temporada. Eu separei uma camisa aqui muito importante também, que foi uma camisa que eu adquiri no ano de 2012, quando a minha irmã e meu cunhado foram até Miami e eles compraram essa camisa aqui do Brady na loja Leeds. E essa camisa aqui foi assim, nossa, uma coisa sensacional quando ela chegou pra mim. Infelizmente, uma pessoa na época com quem eu me relacionei, de maneira ali não proposital, né, por desconhecimento,
acabou colocando essa camisa para lavar na máquina, o que é um crime. Então os números acabaram ficando dessa forma aqui. Eu também tive que retirar aqui o logo da NFL no V da gola, mas a camisa está aqui, sobrevivendo também desde 2012, e foi uma camisa muito especial para mim também. Mas hoje a gente já tem aí uma facilidade enorme de acesso, e foi assim que a coisa começou para mim. Eu não sei dizer, algumas pessoas já me perguntaram. Ah, sim, quase que eu me esqueço de falar. A Feira dos Importados em Brasília também tem uma loja chamada Playoffs, que vende todo tipo de coisa já há muito tempo. Eles vendiam também pelo Mercado Livre, mas eu não sei se eles continuam vendendo. Você tinha tudo lá, capacetes licenciados, todo tipo de item relacionado a beisebol, futebol americano. Eles tinham capacete, taco, bola, miniaturas, até miniaturas. Tem uma ali da McFarlane Toys, que tá ali atrás, vocês não vão conseguir ver, que é o McNair dos Titans, tá ali no cantinho. Eles vendiam todo tipo de coisa. Eu não sei se eles ainda estão funcionando lá, mas se você é de Brasília, você pode passar lá na feira e procurar por eles. A Poliana e o Valber, se eu não me engano é Valber ou Walter, me desculpa se eu estiver falando errado, mas você pode passar por lá, procurar por eles. E aqui no Rio, eu não sei se o Fábio, me desculpa com os nomes aqui, porque é muita gente, eu não lembro se é Fábio ou se é Fabrício, mas eu tenho quase certeza que é Fábio. Era NGZ o nome desse stand, dessa loja, que tinha esses itens, e eu tenho que passar lá nesse lugar de novo, no centro, para ver se ele ainda está por lá vendendo. Mas foi também assim uma grande contribuição para minha coleção. E no mais, Fenerics.com, ebay.com, garimpagem. Agora hoje a gente tem, graças a Deus, a loja NFL.com.br e tem a loja Esporte América. Então, isso daqui é uma tentativa muito resumida de falar como foi essa minha trajetória, como está o cenário hoje em dia. E se você tiver interesse de ver mais informações sobre isso, sobre as minhas camisas, dicas e tudo mais, é só você se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário aqui, a sua dúvida, a sua crítica, a sua sugestão, e principalmente acompanhar os vídeos da série História da Camisa, que com certeza você vai ver muita coisa interessante, que provavelmente vai responder essa pergunta que você está pensando em me fazer. Provavelmente eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Então, confira aqui a playlist História da Camisa, e se você quiser conhecer toda a minha coleção, ver fotos detalhadas, ficar sabendo de todas as novidades em primeira mão, é só você me seguir na rede social, o link vai ficar aqui abaixo na descrição. Então é isso, pessoal, um forte abraço, eu encontro vocês no próximo vídeo.